Muito bom! Vamos orar, iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã de sexta-feira e juntos, pela graça e compaixão do Senhor, crescer, na graça e no conhecimento de Deus. Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, grande, fiel, Deus e Pai de cada um de nós, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos adorar o Senhor nesta manhã, cultuar o Senhor, e nós nos colocamos como adoradores agora. Receba-nos, Senhor. Permita que cada um de nós possa estar na sua presença. Receba-nos como adoradores. Limpa-nos de toda sujeira deste mundo. Limpa-nos do pecado, para que possamos estar na sua presença. O Senhor bem sabe tudo aquilo que a gente quer, e o Senhor bem sabe tudo aquilo que nós precisamos. Fala conosco. Fala. Queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender do Senhor. Queremos sentir a alegria de estarmos juntos da verdade. Eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no poderoso e santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quem nos dá a alegria e o prazer de estar conosco pelo Facebook já sabe o título da nossa proclamação da palavra. Quem está pelo aplicativo, pelo site, pela Rádio Graça e Paz vai saber agora. O título é Novilha Vermelha. Tudo que eu vou falar aqui, com exceto de uma coisa, só uma coisa, não está na Bíblia, Está na Mishnah, que é a tradição oral, e isso escrito também, mas isso é passar de pai para filho, de gerações a gerações, Então, só isso não está na Bíblia. Mas tem tudo a ver com o que está na Bíblia, tá? Então, eu convido você, para você abrir a sua Bíblia, em Números, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, tal, já vem Números por ali. Capítulo 19, versículos 1, 2 e 10. E você que é cristão precisa saber disso. Eu gostaria que estas pessoas que se dizem profetas, homens, mulheres, lessem a Bíblia, Porque é óbvio que eles não leem nada, não sabem nada,
Vou tomar o meu golinho de café, porque senão vai esfriar. Enquanto você abre aí, Números 19, versículos 1 e 2, e também o versículo 10. Então, só isso aqui que eu vou falar que não está na Bíblia. É a tradição oral dos judeus. Existe uma versão escrita destas tradições orais dos judeus que chama-se Mishnah. E ali fala do sacrifício da novilha vermelha, que foi realizado, segundo a tradição oral, 9 vezes em toda a história do povo judeu. Por que se sacrificaram 9 vezes a novilha vermelha? Para que as cinzas dela, que ela era queimada, eram consagradas a Deus. As cinzas, presta atenção agora, as cinzas da novilha vermelha deve ser necessária para que se consagre o terceiro templo. Tá? Presta atenção. Eu sei que você está cheio de perguntas aí, mas calma que eu acho que eu vou responder todas. Depois, se eu não responder alguma, você pergunta para mim, não tem problema. Tá? Mas espera para perguntar, porque acho que eu vou responder tudo. Então, para se construir o terceiro templo, não falta nada. Todo o material está lá, está tudo prontinho, né? Só que precisa ter a novilha vermelha, ela será sacrificada, queimada. Por causa disso que eu pedi para você ler Números 19, 1, 2 e 10. Esta novilha tem que ser completamente sem uma manchinha. Quem conhece animal, às vezes o animal é todo preto. Todo. É só um exemplo que eu estou dando. Mas você pega na cola do animal, no rabo, o rabo é chamado de cola, e você acha um fiozinho branco lá. Isso acontece. Ele é descartado, não pode ser a novilha vermelha. E há uma profecia na Mishnah que diz que a profecia é a tradição oral dos judeus. Esta profecia afirma que quando a 10ª novilha vermelha aparecer, é um sinal de que o templo será restaurado e o Messias finalmente virá. Por causa disso que eles estão esperando o Messias ainda. Por que eles estão esperando o Messias? Por que eles não acreditam que Jesus é o Messias? Porque as tradições e a maneira de ver, de entender a Bíblia deles, eles estão aguardando a novilha vermelha, sem mácula, sem mancha, a reconstrução do terceiro templo, o sacrifício dessa novilha, para que as cinzas, né, depois a carne é queimada,
as cinzas servirão para consagrar o templo ao Deus eterno e verdadeiro. Muito bem, isso aqui acho que não é novidade para ninguém, né? Agora começam as novidades, que provavelmente você não sabe. Se você souber, melhor ainda. Por que não sabe? Porque não é divulgado. As televisões não querem saber disso. E quando a gente tem conhecimento dessas coisas, a gente começa a entender muito mais. Negócio de guerra, disso, daquilo, né? Porque o mundo está pegando fogo. E o pessoal aqui no Brasil está tomando cerveja, Coca-Cola, preocupado que esse ganhou, aquele perdeu, qual mulher apareceu mais nua, mais sem roupa. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil, entendeu? Mas tudo bem, vamos seguir aqui, não vamos nos ater a esses, abro aspas, pequenos, fecho aspas, detalhes. Em setembro de 2022, presta atenção, 5 novilhas vermelhas imaculadas, sem nenhum problema de casco, nada, não tinha um problema, mas nenhum, um fiozinho que não fosse vermelho na carcaça delas, né? Nasceram nos Estados Unidos, em Texas, no Texas. E nasceram numa fazenda de um sujeito que é cristão. O que ele fez com as 5 novilhas? Mandou para Israel. Essas 5 novilhas estão em Israel. Desde então faz 1 ano e pouco que estão lá, né? E o povo judeu está aguardando há 2000 anos por essa novilha vermelha imaculada. Agora tem 5 lá. Eles esperavam por uma, tem 5. E por que a gente às vezes fica bravo? Porque eu fico, né? Eu fico. Quando eu vejo essas profetadas, gente falando que no carnaval ia acontecer isso, que não sei o quê, que não sei o que lá, que pipipi, que popopó. Por que a gente fica bravo? Né? Quem conhece um pouquinho de Bíblia fica irritadíssimo com isso, desconfortável. Porque palavra profética é palavra de Deus e está na Bíblia. O resto é gente pirada. Ou gente carnal, que quer aparecer, que quer se tornar visível, importante. Porque Deus disse o seguinte, você pode procurar, tudo que eu estou falando aqui, você procura aí na Bíblia. Miqueias, capítulo 2, versículo 13. O rei vai adiante do seu povo. O que quer dizer isso? Que Deus é a própria testemunha do que ele fala. Isso quer dizer que ele vai adiante do seu povo, que o rei vai adiante do seu povo. O rei, que é Jesus, vai subir diante deles e passar pela porta que é a herança de Jesus. Reinar neste mundo desde Jerusalém é a herança de Jesus. E a herança está prometida. Acabou. Então, para falar da novilha, eu tenho que falar do terceiro templo.
que está lá. O terceiro templo está lá. É o chamado Complexo do Monte. E este local, que é chamado de Domo da Rocha, né? É um lugar de disputa, porque é dentro de Jerusalém, mas é dominado pelos árabes. Então, ontem eu comentei, né, do antissemitismo aqui, que xingaram minha filha, tudo, porque ela, né? Mas era uma bobagem. As pessoas não sabem nada. Essa que é a verdade. As pessoas não sabem nada de nada. Aqui começa a ser revelado o motivo do ataque daquele sábado ou quarta-feira, não me lembro mais a data, quando o Hezbollah invadiu e matou homens, mulheres, crianças, fizeram atrocidades com as pessoas, estupraram mulheres, né? E ainda levaram reféns. Também você não vai ouvir na Globo, na Record, na Bandeira, não vai ouvir, porque eles não falam mesmo. Um porta-voz do Hezbollah, e olha, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, até eu me perco aqui na papelada que eu armo aqui, que tem fonte oficial, viu? A fonte é Israel 365, que para mim, tudo que eu falo de lá eu pego daqui, porque para mim é altamente confiável. Então, um porta-voz do Hezbollah afirmou que começaram esta guerra por causa dessas 5 novilhas. O ataque, tudo que está acontecendo lá foi por causa das 5 novilhas, porque eles sabem que com uma novilha, agora tem 5 perfeitas, né? Israel vai ter que construir o templo. E vai sacrificar uma novilha para consagrar o templo. E o templo será construído exatamente no local em que está lá o Domo da Rocha. Tanto é que o nome do ataque, agora tem a data aqui, 7 de outubro de 2023, o nome daquele ataque que houve com parapente, com isso, com aquilo, né? O nome é Operação Al-Aqsa Flood. Este é o nome da operação e esse nome foi dado pelo Hamas. Eles afirmam que eles estão defendendo o monte do templo. Essa mesquita de Al-Aqsa, que é considerada, esse monte, o Domo da Rocha, né, como é chamado, é considerado o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Este templo, esta mesquita, ou melhor, que está dentro de Jerusalém, numa área controlada pelos árabes. Foi construído no século VIII dos últimos dias.
Quando os judeus venceram a guerra de 1967 e eles retomaram Jerusalém, foi feito um acordo. Lembra quando eu falo aqui a terra prometida? Eu já falei várias vezes, né? E os judeus já abriram mão, contrariando aquilo que Deus falou: olha, essa terra é de vocês. Eles fizeram um acordo lá com a Jordânia, para que a Jordânia supervisionasse, protegesse a mesquita do Dom da Rocha e todo o complexo ali em volta. Então, quem controla, quem policia aquele local ali, são os árabes da Jordânia, que tem esta obrigação. Entendeu? Israelense não pode entrar ali. Nem ninguém que se identifique como cristão. Muito menos, né? Então, o monte do templo, não adianta querer mudar a verdade das coisas. O monte do templo é de extrema importância, tanto para judeus, quanto para cristãos, como para muçulmanos. É o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Os judeus acreditam que o primeiro templo, que foi construído por Salomão, foi construído naquele local há 3.000 anos atrás. Eles acreditam que os romanos destruíram o segundo templo. Quando Jesus para ali e diz: não sobrará pedra sobre pedra. Jesus estava falando da destruição daquele templo pela segunda vez, pelos romanos, o que aconteceu em 70 depois de Cristo. E por que é importante para os cristãos? Porque a profecia diz que eventos ligados a Cristo acontecerão ali. Jesus vai reinar. É dali. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. O judaísmo diz que Jesus virá. Nós dizemos que Jesus vai voltar. Jesus já veio, né? Os árabes também sabem desta profecia. E existem profecias para Israel, irmão e irmã, que estão agora em processo de cumprimento. Isso aqui você não vê ninguém falando, né? O retorno das tribos dispersas de Israel, como fala em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Eu te reunirei dentre as nações e te reunirei de todos os países e te trarei para a sua própria terra. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 37, 26, 28. Enquanto as tribos retornam a Israel, Rachem falou por meio de seus profetas que construirá o templo. Estabelecerei meu santuário no meio deles. Joel, capítulo 2, versículo 27.
Então sabereis que estou no meio de Israel, eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. O meu povo nunca será envergonhado. Depois acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Zacarias 6,15. Este templo prometido será construído com a ajuda das nações ou daqueles de longe. As 5 novilhas vieram de onde? Que eu acabei de falar. Texas, Estados Unidos. Então, irmão e irmã, a reconstrução do templo está intimamente ligada à restauração de Israel e ao tempo messiânico. E é da onde Jesus vai governar. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. Eis o homem cujo nome é renovo. Do seu lugar brotará e edificará o templo do Senhor, e ele se assentará e governará em seu trono. Isso aqui não é o Mário que sonhou, não é Jesus, não é Deus que me mostrou. Isso é Bíblia. É muito diferente. Não estou falando para você acreditar em mim, não. Eu estou falando que tudo você pode acreditar porque é Bíblia. É só você ir lá e ler. Mas tem outros sinais de que o terceiro templo está chegando. Isso aqui também você não vai ouvir igreja nenhuma. Infelizmente, que pena. E eu não estou tocando trombeta porque eu estou falando, não. Quando eu digo que você não ouve igreja nenhuma, eu lamento, porque ao invés de ficar fazendo campanha disso, campanha daquilo, eles deveriam estar mostrando isso para o povo. A restauração da sinagoga Uvá em Jerusalém, durante o século XVIII, um sábio judeu, Vilna-Gaon, profetizou que a sinagoga Urvá em Jerusalém seria destruída 2 vezes, e a terceira vez que fosse reconstruída seria um sinal de que o terceiro templo judaico seria reconstruído. E esta sinagoga Urvá foi reconstruída e inaugurada já em março de 2010. Você, irmão, irmã, de repente ouviu falar das raposas aparecendo na parede do templo? Pois é. Em 2023, ano passado, raposas foram vistas no muro do templo em Jerusalém. Foram fotografadas, não só vistas. Há muito se acreditava que o aparecimento de raposas no templo seria um sinal da próxima restauração do terceiro templo. Este avistamento foi relatado no Jerusalém Post, jornal. O rabino, nome que eu não vou conseguir falar aqui, que é o rabino do Muro das Lamentações e dos Locais Sagrados, Samuel Rabinovitz. Pronto, me preparei para falar. Ele referiu-se às fotos das raposas e comentou: não se pode deixar de chorar do cumprimento da profecia das raposas andando sobre
onde será o novo templo. Não, irmão, mas Deus não vai morar no templo, João. Isso é uma profecia. Deus não vai morar lá. Entendeu? Ninguém está dizendo que Deus vai morar naquele templo. Deus é espírito, irmão. Mas é de lá que Jesus vai governar no milênio. Neste novo templo, pessoas do mundo todo vão amar o nome do nosso Senhor Jesus e se colocarão como servos do nosso Senhor. Gostaria de convidar você, eu não vou ler porque o tempo vai apertando, né? Isaías 56, versículos 6 e 8. E aproveita o embalo, lê Isaías 56, 5 e 6, que você vai ler aí Deus prometendo a todo estrangeiro que se juntar a Cristo, a esse terceiro templo, que no terceiro templo haverá um lugar especial para todos os estrangeiros. Leia Isaías 56, 6, 8. Agora vamos encerrar falando das novilhas, né? Porque eu coloquei como título, falei tão um pouquinho. Essas 5 novilhas, as 5 vacas, abalou o mundo judaico e deveria ter abalado o mundo cristão também, porque ela sinaliza, ela mostra que a profecia da reconstrução do terceiro templo está muito próxima, mas muito próxima. E a construção do terceiro templo, irmãos e irmãs, vai impactar o mundo todo. Porque o mundo todo vai constatar que Deus está no meio de Israel. Eu sei, Djalma, mas existe um milênio quando Jesus vai governar a terra de Jerusalém. Jesus falou isso referindo-se ao reino de Deus. Você colocou, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Está se referindo ao reino de Deus. O milênio é Jesus reinando com os salvos aqui da terra. Está na Bíblia, irmão. Não esqueça do que você leu, do que você está lendo e do que você vai ler. Se você for, não adianta você pegar um trechinho da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia toda e não se esquecer do que você já leu. Irmão, isso é outra coisa. Isso é a nova terra, a nova Jerusalém, é da onde Jesus vai reinar, lá do local que será o terceiro templo, irmão. A nova terra é lá. A terra será restaurada, geograficamente será mudada, mas o terceiro templo não será destruído.
Isso vai acontecer na batalha do Armagedon. É algo antes, irmão. O milênio é depois. Joel capítulo 2, versículo 27. Então sabereis que estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. Meu povo nunca será envergonhado. Depois acontecerá que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Essa revelação leva a um despertar mundial para o conhecimento do Senhor, e os filhos de Jacó que estão retornando para Israel. Então, o que Deus está mostrando é que está abalando o mundo. É que a gente vê esse antissemitismo, ódio aos judeus, renascer novamente na Alemanha. A Alemanha, depois da guerra, é um país cristão. Mas o ódio contra os judeus está renascendo. Isso tudo faz parte da Bíblia. Tudo isso faz parte da Bíblia. Até, você vê, até os próprios inimigos de Israel acreditam que o que está acontecendo tem significado. É isso, por causa disso que eu estou contando, o negócio do Hamas, né? Até, olha, os árabes são inimigos, né? A gente já sabe por quê. Mas eles sabem que tudo isso tem significado. Os foguetes, a violência, a política, nada vai impedir que o terceiro templo seja construído. E nada vai destruí-lo. Mas como? Ora, eu não sei como, ninguém sabe, só Deus o sabe. Deus está a cada dia. É isso que nós temos que saber. Nós não temos que querer discutir com Deus. Nós temos que saber o seguinte: Deus está estabelecendo a sua palavra profética. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que é profecia bíblica está se cumprindo. Você pode não estar vendo, você pode... Não, mas não tem nada a ver. É a sua maneira de pensar, ué. Mas tem significado profético até a era messiânica. O que é a era messiânica? É o tempo do Messias. O que está faltando? O arrebatamento da igreja, as duas fases da tribulação, a batalha do Armagedon e o início da era messiânica, que é o milênio. Jesus, como rei, terá o seu trono em Jerusalém. O trono de Jesus não será em Berlim, não será em Paris, não será em Nova York. O trono de Jesus será em Jerusalém. Acabou. Se as pessoas acreditam, concordam, o que vai fazer? Não tem como obrigar ninguém a concordar. O certo, irmãos e irmãs, é que a Bíblia não erra. Nós temos que partir desse princípio. Se há algum erro, não é bíblico, porque Deus é perfeito. Se há algum erro, o erro é nosso. A gente não entende, ou quem está falando falou errado. Não é bíblico. E se você quiser ler isso aqui, eu preguei, né? Eu tenho aqui os meus escritos para poder pregar, né?
Mas eu vou colocar isso aqui na íntegra. Do jeitinho que está, só não vou pôr as fotos, né? Porque aí fica um negócio monstruoso, vira um outro livro. Mas eu vou colocar lá no meu blog, para você ler. Eu gosto, por exemplo, de ler. Se você quiser ler esta matéria sobre as novilhas vermelhas, daqui a pouquinho eu já coloco lá no blog. Dê uma lida lá, passa lá, veja, leia, cheque as referências que eu citei aqui. Você vai ver que o homem pode fazer o que quiser. O que Deus escreveu que vai acontecer do jeito que está escrito. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, te engrandecer pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. E a gente pode falar deste assunto tão complexo, né? É complexo o assunto, não é simples. Porque as pessoas acabam misturando aquilo que elas ouvem como notícia com a verdade bíblica. Isso aqui é verdade bíblica, não é notícia. Tanto é que você provavelmente não viu, não ouviu isso em nenhuma mídia, né? Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos, a nossa mente e os nossos ouvidos para a verdade. Glórias a ti, Senhor. Continua falando conosco. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, a semana que vai começar. E se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui, segunda-feira, para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração, por mim e por todos vocês, no nome do Cristo Jesus. Amém.